A indústria brasileira já acabou. E os nossos primatas do neoliberalismo preferem os bancos. Eles terão imenso prazer em levar a indústria brasileira, o industrial brasileiro e o operário brasileiro ao cemitério. O IBGE apurou que a indústria brasileira cresceu 1% em 2018. Um colosso, diria Miriam. Encolheu 2,5% em relação a 2017. Outro colosso, diria a Miriam. Tem essa informação importante. A pesquisa Focus do Banco Central, que reúne a previsão de banqueiros, está fulgurantemente otimista. Na melhor das hipóteses, a indústria brasileira vai crescer 3% até 2022. Um colosso, diria a Miriam. É estranho, é muito estranho. A indústria brasileira perde espaço na exportação. O buraco entre o que a indústria importa e exporta aumentou 7 vezes. Um colosso, diria a Miriam. A verdade é teimosa, não adianta você achar que você vai esconder fato econômico, porque se toma uma decisão, tem uma consequência. A indústria de alta tecnologia perde 40% de peso no produto interno bruto. No INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o inventor fica 10 anos na fila para registrar uma invenção. O INPI tem 200 mil pedidos para analisar. E o Brasil caiu de 47º para 69º no Índice Global de Inovação da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A Universidade de Brasília fez um estudo que mostrou que vão desaparecer 54% dos empregos de hoje por conta da automação e da inteligência artificial. O governo da Alemanha Ocidental adotou uma política para proteger a indústria alemã da cobiça estrangeira. Automóveis, indústria química, indústria pesada, siderúrgica, serão as mais beneficiadas pelo protecionismo da Merkel. Enquanto isso, os nossos primatas do neoliberalismo, esses Chicago Boys, liderados pelo Paulo Guedes, estão mesmo interessados em tirar o FGTS do pobre para dar aos bancos, no processo de capitalização da Previdência. Como diz o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, o Brasil será o copeiro do banquete dos ricos. E o nosso forte continuará a ser a extração do minério de ferro. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana.
e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas. Agora tem que botar pra correr o PT no Brasil inteiro, é todo mundo com Bolsonaro. Estamos com você, meu comandante. Nunca mais. PT nunca mais, estamos junto com o Bolsonaro. O PT quer reconstruir o Brasil. Pergunta pra eles, quem é que foi que destruiu? Foi essa praga, nós vamos ficar livre deles, com o Bolsonaro unindo o Brasil. Vamos junto. E isso é preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Por isso é clara a minha economia política de garantir no prazo certo, no volume correto e com o perfil correto, a taxa de juros que for necessária, subsidiando quanto for possível. Bom, o ministro da Economia e a sua equipe acaba de tomar uma decisão totalmente equivocada. E precisa voltar atrás, precisa corrigir esse erro. O governo federal está tomando a decisão de acabar com o imposto que é chamado tarifa antidumping, que é um imposto para impedir que o leite da Europa, da Nova Zelândia, entre no Brasil. E por que tem essa tarifa antidumping? Porque lá na Europa, o produtor rural, o produtor de leite, ele recebe do governo e recebe todo ano um subsídio para cada vaca que ele possui. Aqui no Brasil é diferente. Nós, produtores, pagamos muito imposto para tirar leite. É preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência.
Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes, olha, você proteger a economia europeia, a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que disse que queria um Brasil melhor. Todo mundo com Bolsonaro. Estamos com você, meu comandante. No Jornal Nacional. Muito bom. No Jornal Nacional. É que existe nesse país é só pouca vergonha, é só malandragem, é só picaretagem, é só safadeza. E eu já tô com o saco aqui nos meus cogumelos de ver tanto sem vergonha, de ver tanto palhaço, de ver tanto cafajeste roubando, metendo a mão no povo, emendar a nossa Constituição e meter esses vagabundos, cafajestes, ordinários na cadeia. Não gostou? Você não gostou? Você não gostou? Aqui é mais embaixo, tá? Cambada de vagabundos que existe nesse país. Eu tô com o saco no cogumelo, viu? Tô com o saco no cogumelo. Não gostou? Muda de canal. Muda de canal. Assistir novela ou desenho animado. Aqui nós não tampamos o